Aleluia. Amém, irmãos? Pode sentar aí no seu lugar. Tá tão gostoso o momento de louvor e adoração, né? Dá vontade de ficar, né? Assim? Glória a Deus, queridos. Eita, glória. Segundo dia do ano de 2022. Eu ouvi um amém só. Amém. Você tá aí? Pergunta pro seu irmão, você tá aí? Nós vamos ter que orar para ressuscitar, é? Eita, glória. Tá cansado das festas? Comeu demais, né, irmãos? O tempo para comer, né? Mas você sabe, o número 2 é profético. E nós vamos viver esse ano 22, 2. Eu quero que você abra comigo lá em Zacarias, capítulo 9. Obrigada, irmão. A partir do verso 11, diz assim, ó. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltai, ó fortaleza, voltai à fortaleza, ó presos de esperança, ou prisioneiros de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém? Este é um ano de restituição para você. Restituição em dobro. Você crê? Eu já ministrei essa palavra, ministrei no ano 2020. Mas o pastor Aloísio passou uma direção para as igrejas da Vinha estarem ministrando ela novamente. Obrigada, irmão. Então eu vou ministrá-la novamente. E olha, nós ministramos em 2020 num tempo de pandemia, quando nem sabíamos o que era direito que nós iríamos viver. Hoje nós sabemos o que passamos e estamos vivendo 22. O 2 na Bíblia aponta para Cristo, amém? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse ano é o ano da manifestação de Cristo nas nossas vidas. E aqui a palavra do Senhor nos dá uma promessa: restituirei em dobro a vocês, amém? Fala para o seu irmão aí da direita, restituição. Agora vira para o irmão da esquerda e fala em dobro. Amém? Glória a Deus, queridos. Sabe que a palavra esperança, aqui ele fala sobre os presos ou prisioneiros da esperança. A palavra esperança no grego é elpis. Todo o Novo Testamento foi escrito no grego. A palavra esperança, ou elpis, significa uma firme convicção, uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo da parte de Deus. Eu e você temos que ter uma esperança, uma confiança no Senhor, uma expectativa confiante de que Deus está fazendo coisas boas no nosso meio. Amém, irmãos? Mas você sabe, a palavra do Senhor no Velho Testamento foi escrita na maioria em hebraico. E a palavra aqui em Zacarias, a palavra esperança, que Zacarias usa aqui no termo prisioneiros da esperança, a palavra aqui é tikvá. Essa palavra é uma palavra hebraica. O hino de Israel é hatikvá, que significa a esperança. Mas tikvá tem 2 significados: esperança e corda. Corda e esperança, tikvá. Fala pro seu irmão, tikvá. Você guardar essa palavra. Amém? Você fala, pastor, mas o que adianta para mim saber? Você vai entender. Já, já. Glória a Deus. Você quer saber, sim ou não? Mas olha, tanto a esperança quanto o tikvá, a esperança da nossa maneira de falar, que quer literalmente dizer uma expectativa confiante de que coisas boas vão acontecer. Quanto tikvá, que quer dizer essa esperança ou corda, elas sugerem para nós apenas uma coisa, ou unindo uma coisa com a outra. Se você quer ter dias bons à sua frente, você precisa estar amarrado a Deus. Nós estamos amarrados a Deus. Tem uma corda nos amarrando, uma corda de amor. Amém, irmãos? E porque nós estamos ligados a Deus, nós podemos ter esperança de um futuro maravilhoso. Olha para o seu irmão e fala: você tem um futuro maravilhoso. Quando você está amarrado com Cristo, você pode ter tudo que Ele tem. Amém, queridos? E Deus tem uma palavra de esperança para mim e para você hoje. Você entrou no lugar certo. Glória a Deus. Fala para o seu irmão da direita: você entrou no lugar certo. Fala para o irmão da esquerda: você entrou no lugar certo. A promessa de Zacarias aqui
para a igreja. Ele diz assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança. Você sabe, Sião no Velho Testamento era sinônimo de Jerusalém, a cidade santa. Mas no Novo Testamento, Sião é a igreja. Então Zacarias falou de algo, profetizando, é uma sombra daquilo que haveria de acontecer, amém? Ele estava falando para nós, igreja do Senhor, glória a Deus, que estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Essa promessa é para nós. Deus tem uma palavra para nós hoje. Nós somos prisioneiros da esperança. Mas o que significa ser prisioneiro da esperança? Primeiro, significa crer em um tempo de restituição. A promessa do Senhor é que Ele vai nos restituir em dobro. Agora presta atenção, irmãos. Tudo que nós recebemos hoje não é porque somos bons. Tudo que nós recebemos hoje é por causa do sangue, por causa da aliança. Amém? Fala para o seu irmão, o sangue, a aliança. Amém? O Senhor restitui tudo em dobro. Não é porque você faz algo bom para Ele, mas o Senhor restitui em dobro porque Ele é fiel, porque Ele é bom, mas principalmente porque Ele tem uma aliança com aqueles que receberam o sangue de Jesus. Tem sangue de Jesus sobre a sua vida? O sangue de Jesus foi derramado para que eu e você tivéssemos uma aliança com Ele. Por causa do sangue da aliança, nós fomos libertos da prisão do pecado, mas fomos feitos prisioneiros da esperança, aleluia. Então eu e você podemos ter expectativa confiante de que o Senhor vai fazer coisas grandes em nossas vidas. Nós não podemos andar como o mundo anda, desesperado, abatido, cabisbaixo, depressivo. Nós podemos confiar, podemos ter uma expectativa confiante de que o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje e vai continuar operando coisas grandiosas no nosso meio. Nós precisamos crer. Nós não somos mais escravos do medo. Se nós estamos amarrados a Jesus, tudo que é dele, Ele nos dá acesso por meio da aliança. Amém, irmãos? Nós não podemos simplesmente viver sem expectativa da glória, sem expectativa de que coisas boas estão acontecendo e vindo ao nosso encontro. Nós sabemos o nosso destino, porque nós estamos amarrados a Ele. Você já sabe o fim da história, meu irmão, minha irmã? O fim da história é você na glória de Deus. Esse é o fim da história. Não importa o que você está passando, não importa o que você está atravessando. Quantos de nós no passado fomos prisioneiros do desespero? Batíamos a cabeça, passávamos noites com insônia, virando de um lado para o outro, preocupado. A mente não consegue se estabilizar. Éramos prisioneiros do desespero, da preocupação. Os nossos olhos só viam imagens do mal, imagens negativas, imagens de desesperança e medo. Nesse tempo, você até tentava ser otimista. Tem gente que até tenta ser otimista. Mas o Evangelho não é palavra de autoajuda. O Evangelho não é otimismo. O Evangelho é fé. Fé faz você transcender o tempo e as estações que você está enfrentando. Nós precisamos andar em fé. Amém, irmãos? Sabe, eu estava conversando com uma irmã, e ela está ficando no hospital, com um parente, uma parente dela, que é a irmã dela. E do lado do leito da irmã tinha uma outra mulher. E era uma mulher também cristã, salva no Senhor. E de repente, ela começou a evoluir para aquele quadro de não tem mais o que fazer pela vida dela. Estava partindo. Então a família chamou essa irmã e falou: faz uma oração conosco, né? Ela está partindo. Toda a família veio, era uma senhora. E aí ela fez uma oração. Enquanto ela estava fazendo, ela mandou para mim recado: pastora. Primeiro, quando a família chamou, ela mandou recado para mim: pastora, como que eu oro? A família quer que eu ore, eu não sei como fazer. E aí ela começou então a orar: Senhor, te agradeço pelo tempo dessa irmã conosco, pelo tempo que eu a conheci, pela família. E os familiares chorando ali. Mas ela falou para mim: pastora, que coisa interessante.
a gente passa a ver a morte com uma outra perspectiva. Não dá um desespero. Dá uma certeza que a pessoa está apenas voltando para casa. E um dia nós iremos nos encontrar. E ela falou que sentiu uma leveza, aquele ambiente. Ela falou, é um ambiente diferente do mundo quando vê a morte. Parece até uma sensação de paz. Uma sensação de que aquela pessoa realmente cumpriu um propósito e está voltando para casa. E ela orando, e os familiares ali aceitando. De repente uma neta chegou e no meio da oração começou a falar, que Deus é esse? Começou a xingar Deus. Que faz isso com a minha avó não merecia. Tanta gente merecia estar no lugar dela. Tanta gente merecia morrer. Gente que faz tanta maldade. Essa mulher foi uma mulher santa. Que Deus é esse que você está orando? Ela terminou de orar. Foi dar um cheiro na mulher. Falei, eita, discípula já, aleluia. Tirou a neta lá para fora. E falou, quem é você? É você que não conhece o Senhor. É você que se acha no direito de escolher quem morre ou quem não morre. Você acha que isso é justiça? Sua avó era uma mulher de Deus. Você deveria, no mínimo, respeitar a fé dela. Você sabe por que a sua avó descansou, está descansando, está voltando para casa? Porque ela creu em Deus. E todos que creem em Deus, simplesmente não vão morrer aqui. Apenas vão dormir aqui para acordar ao lado de Jesus. Sua avó está no melhor lugar que você pode imaginar. E a menina, ela falou para mim, pastor, eu pensei que a menina ia dar uma na minha cara naquela hora. A menina começou a chorar. E falou, eu sei, mas é que eu não consigo aceitar. Ela falou, o dia que você aceitar o Deus que a sua avó servia, o dia que você aceitar a Jesus, você nunca mais vai andar desesperada desse jeito. Porque a falta de Cristo, acredite em mim, que faz com que nós fiquemos desesperados. Ei, eu e você não precisamos nos desesperar. Ei, eu e você não precisamos andar debaixo da depressão, da tristeza, da opressão. Nós éramos prisioneiros do pecado. Nós éramos prisioneiros do medo. Hoje nós somos prisioneiros da esperança. Há um Deus que está sobre as nossas vidas e Ele não nos desampara, queridos. O mundo vive batendo a cabeça hoje, mas eu e você somos a resposta para esse mundo perdido, porque a paz que está em nós e que excede todo entendimento, certamente tem que tocar naqueles que estão desesperados lá fora. E você é um canal de bênção para isso. Amém, queridos? Isso é poderoso demais, irmãos. Você sabe, lá no livro de Romanos, capítulo 6, verso 17 e 18, Paulo fala que nós éramos escravos do pecado. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, e uma vez libertados do pecado, foste feito servos de justiça. Eu e você não somos mais escravos do pecado. Hoje nós somos servos da justiça. Nós somos prisioneiros da esperança. Há uma esperança para nós, meus irmãos, em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O que quer dizer libertado do pecado? Quer dizer que você vivia num lugar de tristeza, opressão, acusação e condenação. Mas por meio da aliança, por meio de Cristo, você foi trazido a um lugar de paz, a um lugar de justiça. E o Senhor nos diz que por causa dele, nós podemos dizer, há esperança, dias melhores virão. Nós somos prisioneiros da esperança. Querido, isso aqui é poderoso demais. Por mais que você ouça as más notícias, por mais que haja uma previsão de um futuro tenebroso para alguns, o seu coração insiste em ter esperança. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo do passado. Você não é mais escravo do pecado. Por mais que as coisas estejam indo mal ao seu redor, e às vezes você até quer titubear, no fundo, você sabe que tem um Deus que jamais vai te desamparar. Essa convicção é o Espírito testificando dentro de você, que o seu Pai está conduzindo a sua vida. Tem uma historinha legal, uma criança estava no saguão do aeroporto, preparando-se para subir no avião, e estava sozinha. De repente aquele menino entrou no avião, deu a fila, né, para entrar no avião. Aquela criança sozinha com um livrinho de figura, de desenho e a canetinha,
passou com os idosos. Primeiro chama os que têm alguma doença ou que são idosos, assim. E a criança foi junto com aquele grupo. E entrou e sentou. E uma senhora sentou do lado daquela criança. Não via pai do lado, nem mãe. Mas de repente aí o avião decolou. E aquela criança tranquila, desenhando, pintando. De repente o avião entrou numa nuvem de tempestade. E quando você entra nessas nuvens, o avião ele chacoalha bastante. Chacoalha bastante, faz até o coração acelerar, né, pastor? É horrível, na verdade, né? Ele dá umas chacoalhadas mesmo assim. E a senhora já ali rezando Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E a criança, tranquilo, com o cinto de segurança, estava no avião, né? Continua pintando e a mulher olhou para aquela criança e falou: menino, cadê seu pai, cadê sua mãe? Você não está com medo? Olha como que o avião está chacoalhando. Ele falou: não tenho medo, porque o piloto é o meu pai. Meu pai sabe que eu estou aqui. Ele vai fazer de tudo para sustentar essa nave no ar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O piloto da sua vida é Deus. É seu pai. Por mais que você entre numa tempestade, por mais que você entre numa turbulência, você acha que o seu pai vai deixar a sua nave cair? Pelo contrário, sua nave vai se manter no ar, voando alto, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fala assim comigo: eu sou prisioneiro da esperança. Diga: eu creio num tempo de restituição. Você crê nesse tempo de restituição? Deus tem para você em dobro. 22, hein? 2. É dobro. Glória a Deus. Ser prisioneiro da esperança também significa crer que Deus age nos montes, mas também age nos vales. Há uma história muito triste que aconteceu com um homem chamado Acã. Não sei se você já ouviu falar de Acã, mas quando o povo de Israel conquistou Jericó, Acã pegou coisas consagradas a Deus. E por causa disso ele foi apedrejado nesse vale. Esse vale se tornou o Vale de Acã, ou Vale de Acor. Eu quero dizer para você uma coisa. Princípios são importantes na palavra de Deus. Nós jamais devemos deixar de viver os princípios que Deus estabelece na nossa vida. A graça está sobre nós, mas ainda nós temos que entender isso. Amém? Então, quando Josué foi conquistar Jericó junto com o povo, com os israelitas, Jericó era a primeira cidade que eles iriam conquistar. O primeiro é de quem? Olha, presta atenção. Isso se chama princípio. O primeiro é de Deus. Para quem você dá o primeiro pedaço de bolo? Para quem que você dá o melhor que você tem? E que às vezes é o seu primeiro. Tem que ser para Deus. Amém? Agora, Deus não vai impor isso para você. Isso tem que ser algo como um princípio no seu coração. Deus falou para os israelitas: vocês vão conquistar Jericó. Eu já dei Jericó para vocês. É aquela parte que eles vão andar em volta da cidade, lembra? Uma volta, 2 voltas, 3 voltas. No 7º dia eles dão 7 voltas, tocam a trombeta e as muralhas caem. Lembra dessa passagem? Eu não vou entrar nela hoje, mas eu quero que vocês entendam. A Bíblia diz então que Deus fala para eles: toda a cidade de Jericó é minha. Vai se consagrar tudo a mim. Então tudo tem que ser destruído, tudo. Só vai ficar em Jericó, só vai tirar de Jericó o ouro, a prata e o bronze, para serem santificados ao Senhor. A Bíblia conta então, Deus é fiel, amém, irmãos? Deus fala assim: Josué, por onde você for, você vai ter vitória. Deus prometeu isso para Josué. Então eles conquistam Jericó. Mas quando eles vão conquistar a segunda cidade, que é Ai, os moradores de Ai derrotam os israelitas. E Deus então vai falar Josué vai falar para Deus: Deus, olha, o Senhor falou que nós íamos conquistar, nós estamos perdendo. Você não falou isso para Deus? O Senhor falou que se eu fosse fiel, o Senhor falou que se eu fizesse, eu ia fazer. Aí Deus fala para você o que falou para Josué. Deus falou assim para Josué: Josué, eu sou fiel. Eu prometi, eu cumpri e eu estou cumprindo. Mas no meio de vocês há infiéis. Eu falei que tudo de Jericó era para ser destruído. E os utensílios de ouro, prata e bronze eram para ser consagrados a mim.
mas alguém do meio de vocês me roubou. Irmãos, é forte. E eu vou te ensinar um princípio. Porque Acã, então Josué tira a sorte e cai sobre Acã. E Acã confessa que ele tinha pegado algumas coisas escondidas na tenda. Sabe quem foi morto, apedrejado naquele lugar? Que agora, até então, é o Vale de Acor, ou Vale de Acã. Acã, a esposa e os filhos. Aí você fala, mas os filhos não tem nada a ver, tadinhos. Pois é. O ruim de você não agir pelos princípios é isso. Você não age, sua esposa sofre também e seus filhos também. E vice-versa. Você como esposa não age pelos princípios, seu marido sofre, seus filhos sofrem. Por isso que o Senhor nos dá princípios. Porque os princípios nos guardam. Amém? Estar debaixo da graça está guardado pelo Senhor. Amém, irmãos? Princípio não é para ser uma regra. Princípio é para ser algo no seu coração. Entendendo que aquilo ali foi estabelecido por Deus para guardar você. Amém? A partir daquele momento, o Vale de Acor se tornou maldito. Eu não sei se você sabe, mas Jericó também foi amaldiçoado. A partir daquele momento, o Vale de Acor se tornou maldito. Porque naquele vale houve um apedrejamento. Um irmão foi morto. Um irmão da comunidade de Israel, junto com a sua família. Imagina a cena, que terrível. Sim ou não? Aquele vale se tornou amaldiçoado. Mas Deus prometeu, muitos anos depois, que naquele vale, onde era um lugar amaldiçoado, Ele iria abrir uma porta da esperança. Abre comigo lá no livro de Oséias, capítulo 2, verso 15. E lhe darei dali, Oséias está profetizando isso. E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor, ou vale de Acã, por porta de esperança. Lembra daquele programa que tinha? Vamos abrir a porta da esperança. Eu era doida para ir lá pedir uma casa da Barbie, gente. Era doida para ir lá. Mas você lembra que também tinha pessoas que... Foi acho que o primeiro programa que fez isso, é o que eu lembro, né, pelo menos. Que às vezes falava assim, nunca mais vi o meu pai. Nunca mais vi aquela tia ou aqueles irmãos. E aí o programa ajudava a encontrar essas pessoas. E às vezes a pessoa ficava lá, lembra? E aí de repente o Silvio falava, vamos abrir a porta da esperança. E às vezes abria a porta, tinha alguém. Mas você se lembra quando não tinha ninguém? Quem assistia isso? Glória a Deus, eu não estou sozinha aqui. E não tinha ninguém. Lembra que ficava aquela cara de frustração e tristeza? Mas Deus está dizendo para mim e para você aqui, ó, no seu vale de maldição e perturbação, porque Acor e Acã quer dizer isso, perturbação, no seu vale de perturbação, a porta da esperança vai se abrir para você, e você não vai se decepcionar, irmão, você não vai se frustrar, a porta não vai estar vazia. Quando a porta da esperança for aberta no seu vale, você vai experimentar o renovo do Senhor, a resposta que Ele tem para você. E eu quero dizer, Ele tem resposta para você. Mesmo num vale cheio de maldição, Deus colocou uma porta de tikva, uma porta de esperança. Deus prometeu a Israel e a todos nós que no vale desesperador, nós poderíamos buscar pela porta da esperança. Agora, sabe o que é engraçado e que é poderoso também? É que essa porta de esperança, ela não é encontrada nos montes, ela é encontrada nos vales. Fala assim comigo, Deus é um Deus de vales e de montanhas. Amém? Ela é encontrada também nos vales. Quando a gente se sente forte, quando a gente se sente poderoso em Deus, que ora e acontece, que estamos bem, temos uma experiência do topo da montanha. Estar no topo da montanha é bom. Quantos não querem estar no topo? No topo a visão é mais ampla. No topo a visão é mais clara. No topo você olha para os inimigos são todos formiguinhas debaixo dos seus pés. Agora no vale, quando você olha para o alto, você os vê como gigantes. Estar no vale é estar no meio das dificuldades. E ali no vale, muitas vezes, é o lugar onde o diabo diz para você que você vai continuar ali, que você vai permanecer debaixo, que você vai permanecer no abismo, que você vai permanecer naquele lugar.
Porém, é nesse momento que eu e você temos que declarar bem alto: o meu Deus é Deus de montes, mas o meu Deus também é Deus de vales. Deus é comigo no monte, mas Deus também é comigo no vale. Passa para mim aqui, lá no Salmo, pode passar. Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Posso andar no monte ou posso estar no vale. O Senhor está comigo. O consolo do Senhor é sobre a minha vida. Deus é meu Deus no monte e Deus também é meu Deus no vale. E é isso que nós temos que dizer para o diabo quando ele se levanta, nos acusando, nos colocando para baixo, nos dando uma visão pessimista da situação. O meu Deus me garante provisão, ampla suficiência, Ele me garante bondade, Ele me garante que dias melhores virão. No vale também há uma porta de esperança para mim. Amém, irmãos? Nós precisamos ser firmes. Deus está abrindo o caminho nesse vale para que você saia do outro lado. Há uma promessa de Deus. Fala para o seu irmão, uma promessa de Deus para você. Então olha para mim, quando você estiver no vale, procure a porta da esperança. Não fique dando ouvidos para o que o diabo diz. Não dê ouvidos porque a situação diz. Não dê ouvidos nem para o que os estudiosos dizem. Dê ouvidos para aquilo que o Senhor diz. Se Ele diz que Ele vai te livrar, Ele vai te livrar. Amém? Terceiro, ser prisioneiro da esperança significa crer que pelo sangue nós podemos entrar no descanso. A Bíblia diz que Jesus estava no vale, no pé da montanha, o Monte das Oliveiras. Jesus estava ali no pé, então Jesus estava num vale, num pequeno jardim. O homem pecou contra Deus em um jardim, no jardim do Éden. Quem lembra do jardim do Éden? Glória a Deus, vocês lembram, as novinhas lembram lá. Aleluia. O jardim do Éden. O homem pecou ali. Todo o sofrimento da humanidade começou no jardim do Éden. Tudo começou no jardim. Fala para o seu amigo aí do lado, tudo começou no jardim. E a palavra do Senhor diz então que foi no jardim que o Senhor Jesus orou e suou sangue. Abre comigo no livro de Lucas, capítulo 22. Diz assim, ó: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Estando em agonia, ele orou mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A palavra usada aqui é agonia no grego, que é exatamente como nós usamos em português. O que seria uma agonia? Agonia descreve um exercício físico intenso, mas também fala de uma batalha, uma luta emocional severa. Você já sentiu agonia? Já sentiu uma dor tão forte na sua alma que parece que o seu coração vai estourar dentro de você? Você já passou por um momento de tão grande perturbação ou desespero que os seus nervos todos se enrijecem, parece que o seu corpo não vai suportar de tamanha dor emocional que você está sentindo? Jesus sentiu isso, exatamente como você já sentiu. Mas a Bíblia diz que foi tão intensa a agonia de Jesus naquele jardim, naquele vale, no pé do monte, que ele começou a suar. Mas foi tão intenso o seu suor e tão grande a sua batalha interna, que aquele suor se transformou em sangue. E esse sangue caiu na terra, caiu sobre a terra. Toda palavra na Bíblia tem uma razão. E o Espírito Santo escolheu a palavra caindo aqui. O sangue cai no chão, porque num jardim anterior, um lugar onde tudo era fornecido ao homem, o homem só precisava pegar e comer.
A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. A comida agora que o homem vai experimentar é a comida da escravidão. O homem agora, saindo do jardim, onde ele tinha toda a provisão, que ele só pegava e comia, agora ele experimenta um outro processo. Do suor do rosto, ele tem que comer o pão, com trabalho, com esforço. Então ele tem que abaixar para comer. A comida do Egito eram os melões, alhos, cebolas. Isso fala do quê? Se abaixar. O homem tem que se abaixar agora para ter a sua provisão. O homem agora vive humilhado, subjugado. Ele precisa ter um esforço para comer. No jardim ele tinha tudo, era só pegar, comer. E essa era a promessa agora da nova Canaã, onde os israelitas iriam entrar, uma terra que manava leite e mel. A comida de Canaã era uva, era azeite, eram romãs, eram figos. É aquela comida que você só estendia a mão e comia. Deus nos fez para desfrutar da presença dEle. Não é para nós andarmos no esforço humano. Eu sei que tem um termo que se usa muito. Deus ajuda quem cedo madruga. Não. Deus não ajuda quem cedo madruga. Isso é uma mentira do diabo. Deus ajuda quem crê nele. E mesmo não merecendo, vem para receber. Porque entende que ele é a única fonte de provisão e vida. Nós não podemos deixar que às vezes essa cultura invada o nosso pensamento. Isso é poderoso demais, irmãos. Porque essa é a imagem do mundo, essa é a imagem da escravidão. O esforço próprio. O mundo é assim. Você tem que se esforçar para você ter. Nós caminhamos no feito de Jesus Cristo. Amém? Isso é poderoso, queridos. Porque a vida de Canaã fala de descanso. E a promessa de Deus para mim e para você é uma vida de descanso nele. É uma vida de descanso. Uma terra onde você é provido graciosamente. E não vem de uma obra laboriosa. Não vem de uma obra esforçada, onde você precisa derramar sangue. Porque o suor e o sangue já foram derramados na terra. Quando Adão pecou, Deus disse 3 coisas para ele. Primeiro, maldita é a terra por sua causa. Presta atenção, a terra está amaldiçoada. Amém? A terra só é abençoada onde Cristo pisa. Olha para o seu pé. Cristo pisa onde você pisa. Então, onde você pisa é abençoado. Glória a Deus. Segundo, a terra vai produzir cardos e espinhos. Agora, isso aqui é poderoso. Antes não havia espinhos na terra. O jardim era um jardim de delícias. O homem não se machucava no jardim. Não havia nada para machucá-lo. Mas agora, por conta do pecado, no jardim vão brotar espinhos. E foi por isso que Jesus usou uma coroa de espinhos. Ele levou toda a maldição. Presta atenção. Toda vez que você tem um pensamento que te machuca, toda vez que você tem um pensamento que te faz agonizar, toda vez que você deixa que esse pensamento assustador tire o seu sono no meio da noite, te perturbe, leve você a se depreciar. Todas as vezes que você está se ferindo com esses pensamentos, é a coroa de espinhos que está na sua cabeça. Mas na hora você tem que lembrar, a coroa de espinhos já foi tomada por Jesus. Essa não pode ser apenas uma repetição na nossa ceia. Ele tomou a coroa de espinhos para me dar a coroa da glória. Isso tem que ser algo vivido por nós diariamente. O diabo quer ocupar os seus pensamentos, porque ocupando os seus pensamentos, ele machuca você. E alguém que é machucado pelos pensamentos vai machucar outras pessoas também. Mas você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Cristo está sobre a sua vida. Você tem que dizer e ver a coroa da glória sobre a sua cabeça. Eu não preciso mais sofrer com esse pensamento agonizante, porque toda a agonia que estava preparada para mim, Jesus já levou sobre si naquela cruz. Eu posso crer, Ele está aguardando para mim coisas boas. Você pode ver, o problema nem aconteceu, você às vezes já está sofrendo.
Por quê? Porque a ansiedade é o excesso do futuro, é o medo de não acontecer na sua vida aquilo que você espera ter. E por que a depressão? É o excesso da bagagem, das coisas erradas que você fez e que você não se perdoa. Jesus já te perdoou, Jesus te ama, Ele tem um futuro glorioso para você. Esqueça o passado, olhe para frente com expectativa confiante. Coisas boas vão acontecer na sua vida. Já estão acontecendo, aleluia, já estão acontecendo. Você pode confiar no Senhor. Queridos, é poderoso demais. E a terceira coisa foi: a partir de agora, pelo suor do seu rosto, Adão, e todos os seus filhos comerão o pão. Ou seja, sua subsistência não vai ser mais fácil. Mas agora Jesus, nós vemos, suou no jardim, até que o suor dele se transformou em gota de sangue. E quando aquele sangue cai na terra, há algo que nós precisamos entender sobre o sangue de Jesus. Primeiro, o sangue de Jesus não tem pecado. Segundo, o sangue de Jesus é completamente divino, porque Ele é totalmente Deus, totalmente homem. Onde o sangue de Cristo está, a santidade, a restauração, a vida. Amém? O terceiro é o que o sangue de Jesus sempre limpa, sempre restaura e sempre redime. No momento em que Jesus suou sangue, Ele estava levando a sua tristeza, a sua depressão, a sua ansiedade, a sua dúvida, o seu medo, o seu vício, todo o mal que veio sobre a sua vida, estava levando toda a sua agonia naquele momento. Mas Ele não só estava redimindo você, como também estava redimindo você da maldição. Uma coisa é eu roubar, outra coisa é a maldição estar na minha casa. Eu roubo, pago pelo meu erro. Agora a maldição é: eu roubei, os meus filhos se tornam ladrões também. Está entendendo? Então, Jesus não só levou a minha dor, Ele me redimiu da maldição. Aquilo que era para alcançar as gerações após você, foi perdoado. O sangue que te cobre todos aqueles que você ama também. Guarda-os, amém? E nós vamos ver isso também na vida de uma prostituta chamada Raabe. Mas presta atenção, Jesus suou sangue para dizer que aquele chão que um dia foi amaldiçoado, agora está abençoado. Então aonde você pisa, a bênção. Deus está aguardando você. Amém, queridos? Nesses dias de pandemia, enfermidade, crise moral, social, como nós falamos aqui, 2022 vai ser poderoso nas nossas vidas. Você precisa se ver coberto pelo sangue. Você precisa ver que o Senhor tem restituição em dobro para você. Você precisa ver que mesmo no vale ou no monte, Ele é seu Deus. Sabe, o que te guarda não é um soro milagroso, não. O que te guarda não é o seu convênio médico. O que te guarda não é seu carro, seu trabalho, sua pensão. O que te guarda é o sangue do Cordeiro. Jesus está guardando você. E é nele que você tem que confiar. Ele é 100% na sua vida. Glória a Deus. E ser prisioneiro da esperança, por último, significa crer que a esperança se cumprirá. Nós vamos ver isso na vida de uma mulher chamada Raabe. Você sabe, queridos, o mundo não tem esperança. O mundo tem palavra positiva. Mas a palavra positiva não é suficiente. Eu falei aqui de manhã, e os irmãos já acharam para mim o nome, mas eu não vou falar o nome desse coach. Eu não sei se vocês sabem o que é coach. Coach são treinadores que treinam pessoas. E o coach, ele motiva os outros, dá palestra. As pessoas conseguem chegar no ponto que elas querem, né? Eu participo de palestras de coach, porque eu também fiz já o curso para ser coach. Sou coach também, mas sou pastora primeiro, glória a Deus. E motiva e tal. E um coach das famosas, guru das famosas, há uns anos atrás, se suicidou. Tinha mais de 2 milhões de seguidores na internet. Para você ver como não adianta falar bonito. Não adianta ter palavra de autoajuda, de otimismo. É Cristo quem nos transforma.
Vai ter dia que você não vai estar bem mesmo. Mas você pode ter esperança. Você vai entender isso já. Abre comigo lá no livro de Salmo 71, verso 5. Diz assim: pois tu és a minha esperança. Você pode fechar seus olhos, bater no seu peito e dizer: pois tu, Senhor, és a minha esperança. Aleluia. A minha confiança desde a minha mocidade. O Senhor é a minha esperança. O Senhor, ainda que o mundo todo desaibe ao meu redor, o Senhor é a minha esperança. É no Senhor que eu coloco a minha convicção. A minha certeza está no teu amor. Eu estava aqui, né? Minha sobrinha está um grude comigo, está ali agora. Está um grude. Não sei o que acontece, está tão grudada com a tia dela, né, Pafuncinha? E aí ela queria dançar e eu falei para ela: dança aqui no cantinho. De repente eu fui me ajoelhar para orar e ela se deitou no meu colo, porque ela estava com sono. E eu fiquei ali, de joelho, com ela, guardada. E na hora o Espírito Santo ministrou no meu coração: quem pode arrebatar a sua sobrinha do seu colo agora? Quem pode vir contra ela e machucá-la se você está aqui guardando ela? Falei: ninguém. Encheu o unho, vou para cima. Deus falou para mim: quem pode mexer em você quando você está no meu colo, hein? Quem pode vir contra a sua vida? Qual é o problema? Qual é o diagnóstico que pode te ferir quando você está descansando no meu colo? Eu fiquei ali, o Senhor ministrando no meu espírito, falando para mim: é assim que você tem que ficar, filha. Eu gosto quando você fica assim. E eu estava tendo uma posição desconfortável, porque eu estava de joelho, e ela com a cabecinha estava dormindo, então vai pesando. Claro que Deus é Deus, Ele não sente dor. Amém, irmãos? Eu acredito que não sinta dor. A gente é falível. Carne, osso e pescoço. Mas mesmo assim eu não queria incomodá-la. Deus não tem pressa quando você está na presença dEle, sabia? Deus gosta que você descanse. Deus quer que você desfrute, porque Deus tem o melhor para você. A primeira menção de algo na palavra de Deus é algo significativo. Então, às vezes que você vê a primeira menção, nós precisamos entender. O Senhor está falando algo conosco ali. E a primeira ocorrência da palavra tikva, ou esperança, no hebraico, é na história de uma prostituta chamada Raabe. Quem conheceu Raabe? Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta que vivia nas muralhas de Jericó. Ela tinha uma casa, um apartamento nas muralhas de Jericó. A muralha de Jericó era larga, era grande, alta e larga. E Raabe tinha sua casa ali. Então, a Bíblia fala que 2 espias foram espiar Jericó, aprendendo a lição, né? De quando enviaram 12 espias, só 2 voltou com relatório positivo. Então agora Josué manda só 2. Porque sabe que só 2 mesmo. E 2 é nosso ano, amém, irmãos? Renovo. Espere coisas boas. A Bíblia então fala que esses 2 espias, quando eles entram na cidade, eles são vistos pelos guardas. E os guardas vão atrás deles. Eles não imaginavam, no lugar que eles jamais imaginavam estar, foi onde os espias se esconderam. A casa de uma prostituta. A casa de Raabe. Raabe os acolhe ali. Raabe ouviu falar da fama do povo de Israel. Raabe começou a conhecer o Senhor pela fama que se espalhou pelas nações por conta do que Deus fez quando tirou o povo da escravidão do Egito. Então Raabe faz um pedido para aqueles 2 espias. Ela fala para eles assim, ó: jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons com a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Vocês vão salvar o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e a família deles. Não deixe que ninguém os mate. Jericó era a primeira cidade. Eles iriam destruir tudo. Se você entrar lá, você vai ver. Eu não vou ler com vocês aqui, mas você pode ler que Jericó foi completamente destruída. Está lá em Josué 6. Completamente destruída. Deus queria tudo. A cidade foi queimada. Josué ainda amaldiçoou a cidade. Olha o que eles respondem para ela. Passa para mim aqui. Josué 2,17 diz assim: disseram os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra,
não atares este cordão de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do seu pai. Eles vão dizendo assim para ela: ó, nós vamos ficar desobrigados desse juramento. Ela fala para eles: ó, quando vocês vierem destruir Jericó, vocês vão guardar toda a minha casa e a minha família. Vocês vão se lembrar que eu tratei bem vocês. Aí eles falam para ela: olha, a gente jura, mas nós vamos ficar desobrigados desse juramento se você não atar o fio de escarlate na sua janela. Essa mesma corda que você vai nos fazer descer precisa estar pendurada aqui quando nós chegarmos. Essa corda que nos livrou, essa corda também te livrará. Mas você precisa trazer todas as pessoas que querem que sejam salvas. Todos que você quiser que sejam salvos precisam estar na sua casa. Irmãos, tem um ouro tão poderoso aqui. Tão poderoso. Fala para o seu irmão: todos que você quer que sejam salvos precisam estar guardados debaixo da aliança. Amém? Você pode guardá-lo debaixo da aliança. Foi isso que Raabe fez. Amém, queridos? Raabe fez exatamente isso. Agora, volta para mim aqui, volta para mim. A primeira menção de Tikva. Passa. Não. Passa para frente. Está aqui, ó. Tikva. Acorda. A esperança por um fio. Você vai estar guardada pela Tikva, pela corda. Essa era a esperança de Raabe. Essa era a esperança de Raabe. Amém, irmãos? Imagine aqui, coloque-se no lugar de Raabe. A destruição está às portas. Não há nada para esperar do futuro. Jericó vai ser invadido. Ela só tem uma palavra e só tem um fio de esperança. Aquele fio de esperança guardou toda a casa dela. Esse fio de esperança vai guardar a sua vida. Esse fio de esperança representa o sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus, porque escarlate é vermelho. Amém, irmãos? E eles desceram numa corda vermelha, numa Tikva vermelha. Qual que é a sua esperança vermelha? Fala comigo: é o sangue do Cordeiro. Agora Raabe tem esperança. Essa corda é o sangue de Jesus, irmãos. E ela está guardando a sua vida. Os servos depois vão distribuir para você uma corda. Glória a Deus. Nós vamos orar com você com essa corda, com essa Tikva, para você ver, para você visualizar. Isso aqui é poderoso. Porque às vezes o que você vai ter na sua vida é apenas um fio de esperança. Tudo ao seu redor parece que não dá certo, mas você tem a promessa, você tem a palavra, você tem a esperança no Senhor. O sangue está sobre a sua vida. Eu quero pedir para os servos distribuírem a corda. Presta atenção. Um daqueles espias que entraram na casa de Raabe era filho de um dos príncipes de Israel. E isso aqui é poderoso demais, irmãos. Porque a Bíblia diz que mais tarde Raabe, ela então se casa com um dos filhos dos príncipes de Israel, Salmão. Estão pegando aí? Presta atenção comigo aqui. Salmão. A Bíblia fala, imagine só, Raabe, uma mulher que era prostituta, sem esperança, agora guarda a sua casa, tem um fio de esperança, ela sabe que vai ser guardada porque tem uma aliança com aqueles homens, e aquele fio de escarlate, aquela Tikva, é a prova de que ela vai ser guardada, é a promessa de que ela vai ser guardada e que nenhum mal vai acontecer com ela. Você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, nenhum mal vai acontecer com você. Mas não só isso, a Bíblia então diz, presta atenção, a Bíblia diz que então Israel começa a rodear as muralhas. Primeiro dia uma volta, segundo dia 2 voltas. E imagine Raabe vendo aquela cena
da janela do apartamento dela todos os dias. A expectativa é, eles vão invadir. O muro vai derrubar. Vai haver uma guerra nesse lugar. Mas eu tenho uma certeza, o fio já está na minha janela. Até que chega o último dia. Naquele último dia, no 7º dia, eles dão 7 voltas, tocam a trombeta. E de repente toda aquela muralha cai no chão. Por causa da trombeta. A trombeta soa, a muralha cai. Foi algo sobrenatural. Mas a casa de Raabe permaneceu. E junto na casa dela, toda a sua família. O próprio Deus guardou Raabe. O próprio Deus guardou Raabe. Porque a casa dela não caiu. Então Josué fala para os espias, vão lá e busquem Raabe. Nós prometemos, busque todos que estiverem na casa dela. Quem for. Não quero saber quem é, se crê ou não em Deus. Ela tem uma aliança conosco, vai lá e salva. Todos que estiverem lá. Raabe, que antes era uma prostituta e não tinha uma esperança de um futuro brilhante. Agora a Bíblia diz, se casa com Salmão. Salmão, se você não sabe, e Raabe dão à luz a um homem que tem uma história linda na Bíblia. Raabe, a prostituta, se casa com Salmão e dá um filho para ele chamado Boaz. Boaz vai se casar com a Ruth. E sabe? Ruth e Boaz vão gerar um filho. A Bíblia diz que esse filho vai ser pai de um dos maiores reis de Israel. Boaz e Ruth geram Jessé. Isaías 11 diz, do tronco de Jessé sairá um renovo, sairá um rebento, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Eu vou ler essa palavra. Você sabe, mas quando eu casei foi essa palavra que Deus me deu. Diz assim, do tronco de Jessé surgirá um rebento, um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria e entendimento. O Espírito de conselho. O Espírito de poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Sabe, queridos? Boaz e Ruth geram Jessé. Jessé se torna o pai de Davi. Mas é do trono de Davi que vem o sucessor. Jesus Cristo vem da tribo de Judá. Raabe foi colocada, a prostituta, numa genealogia do Salvador do mundo. Quem poderia dizer que porque ela teve esperança, um fio de esperança, ela se tornaria uma das mães de Israel? Por meio dela veio o Salvador do mundo. Eu sei que muitas vezes o diabo quer mostrar para você um cenário de desesperança, desesperança. Mas você pode olhar para aquele fio de esperança e dizer, ele tem uma aliança comigo. E ainda que tudo ao meu redor esteja ruindo, eu me agarro nesse fio de esperança. E eu sei que Ele vai me guardar. Eu sei que é um futuro glorioso que me espera. Eu sei que aquele que me chamou não vai me desamparar. Você vai ficar de pé no seu lugar. E você vai pegar esse fio de esperança. E você vai declarar sobre a sua vida hoje que você está seguro. Que a sua família está segura. Que a sua casa está segura. Esse fio você vai levar para a sua casa. Você vai pendurar lá na sua casa. E você vai ver a tua casa guardada. Todos que estiverem lá estão guardados pelo sangue de Jesus.
pode acontecer o que for, aonde for, há uma promessa de Deus com você. Ei! Deus não julga segundo o ouvir dos seus ouvidos. É isso que diz em Isaías 11. Jesus não julga pela aparência. Jesus julga com equidade. Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis. Quando Ele olha para a sua casa, Ele não vê o que você faz de bom, faz de ruim. Ele vê que Ele tem uma aliança com você. E essa aliança guarda a sua vida. Essa aliança guarda os seus filhos. Essa aliança guarda a sua família. Guarda a sua casa. Guarda os seus negócios. Hoje esse fio de esperança vai ser renovado sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Não é tempo mais de andar cabisbaixo, olhando para o chão, com ansiedade, depressão e medo. Há um fio de esperança para você. Portanto, há um futuro glorioso que te espera. A restituição em dobro. Deus está agindo nos montes, mas Ele também está agindo nos vales. Há um tempo de descanso para você, por causa do sangue do Cordeiro. Há esperança se cumprindo na sua vida. Há um tempo de vitória completa para você. Ora calamacharamalamasão. Creia, creia, se agarre a essa esperança, se agarre a essa esperança. Nesses dias, o seu coração vai ser transformado, e aonde há ansiedade, vai haver paz. Aonde há medo, vai haver confiança. Deus vai transformar o seu desespero em confiança, em esperança. Ora calamacharamalamasão. Creia, creia, creia. Você é prisioneiro da esperança. Você é um prisioneiro de Tikva. No seu vale de desespero, no seu vale de desespero, Deus abre, Deus abre, Deus abre uma porta de esperança. No seu vale de sombra e morte, oh, no seu vale de enfermidade, no seu vale de medo e dor, Ele abre uma porta em seu favor. Clame, clame.